trazendo essa reflexão, para que você veja o cuidado de Deus com as nossas vidas, no dia a dia. A palavra de Deus diz em Provérbios 22, não precisa abrir agora não, porque ainda não é o texto, mas em Provérbios 22, versículo 6, ele diz assim: instrui o menino no caminho que ele deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Muitos de nós tivemos a oportunidade de aprender, mas outros não. Vieram de lugares distantes, vieram de situações diferentes, então não passaram por esse estágio. Aproveitando o lance que nós falamos aqui de estágio, não tiveram nem oportunidade de ser aprovados e foram lançados de cara com a fera, ou seja, o mundo. E por isso, muitas vezes, a confusão de espírito. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Como eu devo proceder? Ninguém me instruiu nisso. Como é que eu vou avançar? Como é que eu vou alcançar o sucesso? E Deus tem essa preocupação conosco. Pode sentar. Deus tem essa preocupação. Como estão os seus filhos? Ou como estão os seus filhos, melhor dizendo. A Laís deu o testemunho dela aqui. E Deus falou: alguém vai dar o testemunho e vai falar sobre a fé. Tudo relacionado. Porque nesses 15 anos, nem sabia quantos anos ela está aqui na igreja. Mas nesses anos a gente pode observar, tanto eu como o Rodenildo, tesoureiro, a vida das pessoas diante dos mandamentos do Senhor. Como as pessoas procedem naqueles ensinamentos a qual elas passaram. Para a gente ser aprovado no estágio, a gente precisa ter o conhecimento daquilo que foi nos ensinado. E ali a gente coloca em prática de uma maneira precoce para sermos indicados para exercermos a nossa profissão. E aí sim, como a gente costuma dizer lá fora, agora é a vera. O estágio ainda é uma oportunidade para a gente definir se é isso mesmo que a gente quer. Mas quando termina o estágio, agora é a vera. Agora, ou vai, ou vai. Não dá para voltar atrás, não dá para largar a mão do arado. E talvez nesse momento, amado, muitos não estão preparados ainda, porque não levaram a sério nem os ensinamentos que receberam como filhos e nem o estágio ao qual eles foram levados para proceder e se tornar um bom profissional. E é pensando nisso que Deus traz para nós nessa noite uma meditação mais profunda. E eu creio que a visão de Deus em relação a cada um de nós é: como estão os meus filhos? Como eles estão andando nesse tempo do fim? Porque o tempo de estágio já passou. Agora é a vera. Nós estamos aqui para ser bons naquilo que o Senhor já nos instruiu. E a minha tristeza é que a gente olha e parece que alguns estão ainda começando. Estão querendo aprender aquilo que é passado, com medo de avançar, com medo de praticar, com inexperiências por falta de ousadia. Eu gostaria que você ousasse nessa noite. Eu gostaria que você saísse desse lugar de acomodação. Deus quer mexer com as nossas estruturas.
Deus quer forjar em nós, homens e mulheres, preparados para o que está por vir. Porque não vai ser fácil. Se você pensa que depois de haver passado tudo que você já passou, agora vai ser fácil, eu sinto muito dizer para você que vai ser mais difícil ainda. Para ser aprovado naquilo que Deus quer, nós precisamos entender que Ele já nos ministrou ensinamentos, que outrora Ele já liberou sobre nós uma palavra de conserto, e que agora o que Ele espera de nós é um posicionamento radical. Muitas pessoas não gostam dessa palavra. Eu não gosto daquela igreja que era muito radical, ela é radical na roupa, ela é radical no culto. Parece que radical é uma coisa ruim, mas não é não. Deus é radical. Hoje ontem conversando com alguém sobre o Shabat, e outrora aqueles que não entravam no Shabat eram dignos de morte. E aí você olha, mas isso era naquele tempo. A graça é mais branda. Jesus entende que a gente não consegue hoje. E isso traz um relaxamento, um afrouxamento. E a gente tende a ir mais para onde? Para esse caminho largo. É mais fácil. É mais fácil ensinar para os nossos filhos que não precisa ser tão radical. Mas quando chega o dia do Senhor, quando chega o dia da prova final, os radicais são aprovados. E aqueles que relaxaram um pouquinho, deixaram para estudar só quando está mais próximo do evento, ficam desesperados. E agora? Não tem mais tempo de estudar. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou ser aprovado? E o que fazer? Abra sua Bíblia comigo. Em Isaías capítulo 31. A partir do verso 1, nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. Mas deixa eu contar uma história enquanto você está abrindo aí. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, capítulo 9, Gênesis 9, a partir do verso 25, que não precisa abrir, é só para complementar. Que houve um homem que foi amaldiçoado. E esse relato me chamou a atenção, porque o que ele fez foi muito grave. E eu comecei a me perguntar, será que ele foi ensinado no caminho que ele devia andar? Veja bem, o texto diz, Noé plantou uma vinha, e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se e se descobriu no meio da sua tenda, ou seja, ficou nu, peladão. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez-o a saber a ambos os irmãos fora da tenda. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã. O pai amaldiçoou seu filho. E você lembra qual foi o texto que nós lemos lá em Provérbios 22? Instrui
Instrui o teu filho, instrui a criança o caminho que ela deve andar. E você fala, mas o que isso tem a ver conosco? Tudo. Deus tem nos instruído todos os dias no caminho que nós devemos andar. O problema é o que nós temos feito com essa instrução. Como Canaã, muitas vezes nós deixamos de lado o ensino. Porque vejam bem, os seus irmãos, quando viram aquela situação, seu pai errou. Mas nem por isso nós temos o direito. A Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais, para que se prolongue os nossos dias. Ou seja, há uma bênção nessa promessa. E esses ensinamentos eram passados para os filhos. Os irmãos de Canaã, quando viram aquela situação, tomaram uma decisão. Eles cumpriram a nudez do seu pai. Aí eu pergunto, quem foi aprovado? Nessa experiência a gente vê claramente que os dois irmãos foram aprovados e Canaã foi reprovado, amaldiçoado pelo seu próprio pai. Ok? Guarda isso aí no teu coração. Agora vamos lá para Isaías, capítulo 31, versículo 1. Diz assim: ai, acharam aí? Amém. Ai, e antes de ler o restante, quando você ouve essa expressão ai, o que você imagina? Dor. Ai, né? Ai, até a criança sabe, alguém está sentindo dores. Por isso diz ai. O profeta aqui, logo na primeira palavra, ele fala ai. E quando eu li, eu comecei a ler esse texto, eu fui também para Provérbios 23. Depois a gente vai voltar aí novamente. Mas Provérbios 23 fala, a partir do verso 29, para quem são os ais? Você sabe para quem? Leia aí Provérbios 23, a partir do verso 9. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem são as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demorarem perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. E aí vem o conselho: não olhem para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. E aí ele vai dizendo o que vai acontecer. E essa palavra me chama a atenção, amado, porque existe uma definição para quem são os ais. Canaã recebeu uma palavra de maldição. E nós muitas vezes nos valendo daquilo que a palavra traz, porque aquilo que é bom a gente quer, porque a Bíblia diz: retém o que é bom, não é isso? Mas o que é ruim a gente, né, deixa de lado. Mas Jó traz uma reflexão para nós. Se Deus deu o que é bom, nós também não devemos receber o mal. Ou seja, aprender com tudo que Deus faz, porque tudo que Deus faz é bom. Então ele diz: eu criei o mal, eu faço a guerra, eu faço a ferida, mas ele diz que ele sara, ele acaba com a guerra, ele é o príncipe da paz. Ou seja, tudo que ele criou tem um antídoto. Se é algo ruim,
nele nós encontramos o antídoto. Podemos ser curados, podemos ser resgatados. O povo foi levado cativo, mas Deus foi lá e resgatou o seu povo. Mas Ele não retira a primeira palavra. Para quem são os ais? Noé cometeu uma falha, mas a sua falha estava coberta, ele estava dentro da tenda, o texto deixa claro isso. Mas Canaã vai lá e descobre a nudez do seu pai. Eu falei, quem nós somos? Somos Noé, que olhamos para o vinho, e quando ele se mostra vermelho no copo, nós o apreciamos, nos embebedamos? Ou somos Canaã, que pegamos o erro, ou buscamos esse lugar que não é nosso, e por falta de treinamento, talvez de aperfeiçoamento, por falta de ser aprovado no estágio, descobrimos a nudez do outro. Porque se nós fizéssemos como os outros, o texto diz que eles, lá de Gênesis, que eles encobriram, pegaram uma capa para não ver a nudez do seu pai, entraram, viraram o rosto. E isso vem confrontar cada um de nós. Quando nós olhamos alguma coisa na internet que não deveria olhar, porque já aprendemos, já passamos por isso, sabemos o que é certo e o que é errado. Então é uma lição para nós, ensina. E muitos estão deixando de ensinar os seus filhos, que é radicalismo. Eles falam assim, não deixe o teu filho de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ficar no celular. Mas os pais acham que o celular é babá eletrônica. Vai suprir a necessidade que os filhos têm de ouvir o pai, colocar limite nas suas ações. E a Bíblia diz, não remova os limites. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar, mas eu quero convergir para um lugar que é nossos erros, nossas falhas. Noé, quando a gente vê o que Deus fala de Noé, foi um homem super obediente, que ouviu a voz de Deus e construiu a arca com todo o pressionismo, com toda a singeleza, com toda a capacidade. Ele soube obedecer em tudo. Mas um ato falho demorou-se diante do vinho, quando ele se mostrou vermelho. Pior ainda, plantou uma vinha e não teve o equilíbrio. E nós já ouvimos falar de um pai que ensinou seus filhos a não beber bebida forte. Alguém lembra? Os filhos de Recabitas, né? Sansão também foi proibido de beber bebida forte. E nós muitas vezes achamos que não precisamos proibir. Nossos filhos vão entender isso. Nossos filhos vão aprender com quem? Com o mundo. Porque eu quero sair do ai. Para quem são os ais? Para aqueles que erram, para aqueles que falham. Porque o pai não tem prazer de amaldiçoar o seu filho. Tenho certeza. Não era isso que Noé queria para o seu filho. Canaã, na sua consciência, também não queria receber a maldição do seu pai. Mas não pensou nos seus atos. E ainda hoje nós estamos assim, somos Noé, somos Canaã, e por causa disso os ais. Para quem são os ais? Para esses, para nós. Mas o texto aqui de Isaías 31, ele diz, ai dos que descem ao Egito. Não ficou parado só, sofreu dano, pronto, acabou, agora
uma nova fase. Não, porque um abismo chama outro abismo. Aquela geração toda foi amaldiçoada. Um erro. Os descendentes foram amaldiçoados. E a gente vai perceber aqui que, por falta de observar as instruções, de ser aprovado no estágio que eles passaram pelo estágio, passaram pelo deserto, e alguns foram aprovados, e outros morreram no deserto. E eu pergunto, qual é a sua geração? Se hoje você está aqui, qual é a sua? Você tem consciência de qual é a sua geração? Você tem consciência de aonde você está? Qual é a fase da sua vida que você está? Na linha do tempo? Você está engateando agora? Está conhecendo a verdade agora, porque a verdade nos liberta? Ou você ainda está suscetível à dúvida, melhor dizendo? Porque a dúvida trouxe a queda. Quando Eva duvidou do que Deus havia lhe falado, quando o inimigo conseguiu introduzir na mente da mulher que não é bem assim. Se ela tivesse sido radical, e por isso eu falo dos benefícios de ser radical naquilo que é certo, naquilo que Deus nos chama para ser. Que aí você não erra. Não se mostre favorável ao vinho, ao copo, quando o vinho se mostra vermelho no copo, ele não teria passado por aquilo. E se seu filho tivesse aprendido e praticado como os outros dois irmãos, também não teria recebido a maldição. O que isso sobra para nós? O que isso ensina para nós nos dias de hoje? Os ais não são para os filhos obedientes, são para aqueles que estão fora do lugar. São para aqueles que não entenderam. O mandamento de Deus é radical. Ai daquele que mudar. Olha o ai aí de novo. Ai daquele que modificar, que adulterar. Ai. Até quando vamos olhar para isso e dizer assim, não tem nada a ver com essa história? Mas ele continua dizendo, ai daqueles que descem ao Egito. Egito representa o mundo. Aquilo está lá fora. São os enganos, a falsidade, a hipocrisia, a mentira. Tudo de ruim que você puder imaginar está lá no mundo. Está lá de onde a gente veio. Voltar ao Egito é deixar as coisas santas e se apegar às coisas que podem derrubar você. Essa é a sugestão. O mundo é o Egito. E por que Deus recomenda isso para nós através do profeta? Ai dos que descem ao Egito, porque do Egito não poderia vir o socorro que nós precisamos. O mundo não pode resolver as nossas causas. Uma vez que nós conhecemos a verdade de Deus, não tem como voltar aos rudimentares procedimentos. Por isso é tão importante a gente entender o que Deus está falando, amado, para que a gente possa avançar. Eu costumo dizer que a nossa vida espiritual é como um jogo de videogame. Você só pode mudar de fase quando você entende a fase que você está vivendo. Só há crescimento, só há solução para aquela etapa quando você entende o que você está vivendo ali, como você chegou até ali. Aí é liberado uma nova etapa. E aí é importante nós refletirmos em que parte do jogo nós estamos. Estamos em cima do muro? Ou temos definido dentro de nós qual é a vontade perfeita de Deus? Porque quando eu estou firmado nisso, os outros vão errar perto de mim. Mas eu vou pegar a capa, eu vou cobrir
o meu rosto, eu vou virar o rosto para o mundo e vou viver o radicalismo de não ver o que não era para ser visto. Eu não quero. Ninguém está aqui me vigiando, não tem uma câmera, não tem ninguém aqui, mas eu não vou viver isso mais. Eu não preciso viver isso mais. O que o mundo me oferece não vai alterar o meu processo, porque eu sei a quem eu pertenço. Aleluia. Quando nós estamos em cima do muro, amado, nós já estamos declarando, nós somos do inimigo. Quando você sobe no muro, você já está dizendo, eu quero voltar para o Egito. É muito fácil você cair para o outro lado. Difícil é permanecer firme. Como a palavra de Deus diz, vigiai e orai. Porque quando a gente vigia, a gente não cede. Algumas pessoas chegam e perguntam, pastor, a sua igreja proíbe beber vinho? Querendo colocar uma dúvida, e às vezes a gente fica até assim, porque a gente anda com alguns crentes, a gente, estou falando a gente, porque eu vivi essa experiência, diáconos de outra igreja, pastores de outra igreja, pastor, mas lá no sul é muito frio, a gente tem que tomar um vinho de vez em quando. E aí existem algumas igrejas que são mais flexíveis, são tradicionais, e diz assim, o que tem? Se você souber, é recomendado um cálice de vinho. O problema é quando eu removo o limite que Deus estabeleceu. E acho que tem direito, porque eu já tenho tantos anos de crente, uma taça de vinho não vai fazer diferença na minha vida. Mas na vida daquele que está começando, na vida daquele que passou pelo alcoolismo, certamente você vai influenciar negativamente. A falta de radicalismo nas coisas espirituais estão levando muitos para o Egito. Ai daqueles que descem ao Egito. Olha só, não está falando que sobe ao Egito. Quando fala desce, já está dizendo para onde você está indo. O que vem lá de baixo? Quem está? Qual é o governo que opera lá embaixo? Qual é o governo que opera no mundo? Se você não quer descer um pouco mais e acha, não, mas eu estou aqui na terra. Mas no mundo, o que Deus falou? O mundo jaz. Ou seja, há um estágio aqui para você. O mundo é esse lugar onde nós estamos estagiando. E as nossas atitudes, se não forem radicais, elas vão nos levar de volta para o Egito. E nós estaremos abrindo mão de sermos aprovados nesse estágio que é o mundo. E o texto continua dizendo, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. O salmista disse que o nosso socorro vem, que fez o céu, fez tudo. O nosso Deus fez tudo que existe. O nosso Deus criou para nós a oportunidade de sermos aprovados em todas as áreas. Quando estabelece, eu tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A palavra hoje é para você refletir aonde eu estou falhando. Meu pai era espiritual, mas meu pai falhou, então eu também posso falhar. Não, eu não vou falhar, porque o que ele me ensinou ainda, quando eu vier a envelhecer, não me esquecerei. O que Deus te ensinou, você não pode apagar. Você não pode deixar no canto, porque senão o mundo vem. Ocupa a mente vazia, o espaço no HD, e aí quando você não percebe, você já está no Egito, buscando o quê? Socorro. Eu poderia relatar vários exemplos, mas vou usar dois. Abraão foi para o Egito. Para quê? Para buscar socorro. Ele encontrou socorro no Egito. Era lá o lugar que Deus queria que ele fosse socorrido? Não. Isaac foi também para o Egito buscar socorro.
texto está dizendo, o profeta disse, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro. O Egito representava o império, representava a solução, representava talvez até facilidade. Vai para o Egito, aceita o que eles têm, e aí você será bem tratado. E muitos corriam para o Egito. Faltou pão em Israel. Eu vou para o Egito. Isso quando não iam para outro caminho, como Noemi e sua família, seu marido, seus filhos, foram buscar em outras terras. E olha, lá no final desse versículo do capítulo 31, ele diz assim, porque não atentaram para o santo de Israel e não buscaram ao Senhor. Então não importa mais o que você esteja passando. Só posso dizer para você que o Egito não é o lugar. O mundo não é o lugar para você encontrar solução. Mas eu vou pedir o meu patrão, eu vou pedir alguém, ou um político poderoso para interferir na minha causa. Eu vou buscar. Se você é um homem ou uma mulher espiritual, primeiro você vai buscar no Senhor. O Senhor pode usar o advogado, pode usar o político, pode usar o prefeito, pode usar o governador, mas é Ele que vai liberar sobre as nossas vidas. Aleluia. E eu queria que você considerasse isso. Deus está nos ensinando nessa noite. Amém? Filho, este é o caminho que você deve andar. Não buscar o socorro do Egito. Por quê? Porque eles se estribam nos seus próprios cavalos, ou seja, colocam a sua força naquilo que eles têm. Até hoje nós sabemos que os carros são, a força do carro, a potência do carro é comparada ao quê? Cavalos. Quantos cavalos aquele motor consegue puxar deve ser comparado. Então, a força. Mas nós sabemos que a nossa força vem do Senhor. Entende a diferença? Eu não vou buscar no Egito porque a força do Egito é limitada. Ela está abaixo da capacidade que nós precisamos. Nós precisamos do Deus Todo-Poderoso. Porque existem causas e situações que a força do Egito, os cavalos do Egito, não vão resolver. Os carros do Egito podem ser muitíssimos, como o texto diz. Eles buscam nos cavaleiros, nos carros, porque são poderosíssimos, mas não atentam para o santo de Israel. Você conhece o santo de Israel? É aquele que não perde uma peleja. É aquele que não desiste de nós. Aleluia. É aquele que vem em nosso socorro quando as nossas forças já não dá mais. É aquele que diz assim, não temas porque eu sou contigo. Aleluia. É aquele que te levanta quando você cai ou cair, mas não ficarás prostrado, porque o Senhor te sustenta para sua glória. Esse é o possante de Jacó. Deus que nós servimos, amado, vai além do Egito. Ele reina sobre toda a terra. E nele está o que nós precisamos. E ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados. Então a proposta hoje é, você está cansado do mundo, você está cansado do Egito, o Senhor está dizendo, vinde a mim. O teu socorro eu tenho. A proposta é essa. Aprender com os erros dos outros. Canaã errou, Noé errou. Eu não tenho que errar para aprender, amor. Já estamos no estágio a gente só tem que acertar, a gente tem que observar o que os outros fizeram e não investir no erro, mas investir naquilo que é certo. O que é certo hoje para você? Você ouviu o testemunho da Laís aqui? O tempo todo, enquanto nós estávamos louvando, Deus trouxe a minha memória. Fidelidade. Eu não tenho, mas quando chega na minha mão, eu entrego. Eu não retenho. Eu estou aprendendo tantas coisas hoje, nesse tempo de hoje. O tempo todo Deus nos instrui.
Por isso eu comecei lá em Provérbios 22, ele instrui o menino. Muitas vezes nós estamos assim, precisando da instrução de Deus, para não pecar, para não sair do propósito que Ele tem para a nossa vida. Qual é o segredo de Deus? Deus tem um propósito para cada vida. Amém. Aleluia. Você ouviu o que eu disse? Deus tem um propósito para você. Amém. Então o que pode mudar isso, pastor? Você mesmo. Quando você não observa o que Deus está te falando, você corre um sério risco de precisar ir lá para o Egito para buscar socorro. Meu Deus. Todas as vezes que os filhos de Israel falharam em ouvir as instruções de Deus, eles precisaram buscar socorro em outro lugar. Para que Deus não permitiu que eles fossem socorridos. A não ser quando Deus tinha um propósito, como foi de José. Homens que ouviram a voz de Deus e não se desesperaram, mas seguiram o seu curso, sem desviar os seus pés nem para a direita nem para a esquerda. Amado, vamos abrir o nosso coração, mas a nossa mente também nessa noite. Aleluia. Nós estamos sendo fiéis a Deus em tudo. Temos honrado o Senhor, que é o nosso Pai, ou nós estamos descobrindo a nudez do Senhor? Quando expomos, porque nós achamos que isso ou aquilo é certo, e deixamos de lado aquilo que Ele falou. E a Bíblia traz para nós que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, sempre, eternamente. Ele não muda. Aleluia. Por isso nós podemos crer nele, pegar a palavra dele e dizer: eu vou ser radical nisso aqui, porque ele não muda. E se ele não muda, ele vai trazer sobre mim essa palavra. Tenho dito isso nesse dia. Viva a palavra de Deus. Traz para você. Está em dúvida, eu vi uma pregação, mas muitas vezes nós estamos buscando na internet, na interpretação do outro, mas o pastor lá falou diferente, mas eu concordo mais com ele, aí eu vou para lá. Não, mas o outro, o profeta falou assim, e nós ficamos confusos. E a Bíblia diz que Deus fala para nós: você não será confundido. Então alguma coisa está acontecendo de errado. Ou eu estou fora do lugar, ou Deus que mudou. Eu prefiro acreditar que nós, muitas vezes, estamos fora da estação. E o trem está passando. Perdi o trem. Aquele não volta mais. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, porque a palavra dele diz que Ele é misericordioso, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ele vai criar uma nova oportunidade para que a gente possa embarcar de novo. Aleluia. Aleluia. Deus. Quantos querem embarcar de novo? Nós já erramos tanto. Ou vamos continuar insistindo no erro? Deus fala, mas eu não vou falar. Não estou sentindo no meu coração de fazer. Enganoso é o nosso coração. Se você for esperar o seu coração, você vai esperar só para errar. Obedece. Entra na palavra. Senhor, fala comigo, não te deixarei. Faz como Jacó: Senhor, eu não vou te deixar enquanto não. É muito suave. Jacó não falou: eu vou lá para o Egito, porque Deus não quer me abençoar. Jonas tentou ir para onde? Para Nínive, para não obedecer o Senhor. Vale a pena ficar 3 dias morto? Não vale a pena. Deus trabalha para aqueles que Nele esperam. Espera em Deus. São 40. Esperei, passei. Pastor, está demorando muito. Sabe, tem coisa que Deus prometeu, até hoje não chegou na minha vida. Eu estou aqui. Paulo falou assim: olha, Senhor, remove de mim esse espinho na minha carne. O que Deus falou para ele? A minha graça. A minha graça te basta. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo
deixando de seguir o caminho de obediência por causa de um espinhozinho na nossa carne. E Deus está dizendo: a minha graça te basta. Ser forte e corajoso. Josué, levanta. Moisés já morreu. Viva um novo tempo após a morte. Viva uma nova expectativa. O choro durou uma noite, mas a alegria chega pela manhã. Toma posse dessa palavra. Joga fora a tristeza. A depressão existe, mas você não é obrigado a carregar ela. Você não é obrigado a ficar deprimido o resto da sua vida, porque senão não vale a pena viver. A depressão, ela precisa receber uma ordem direta, radical. Senhor, morrendo ou vivendo, eu sou o Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele irá guiar. Depressão não é de Deus, amado. Ah, mas o mundo inteiro está com depressão. Você não faz parte do mundo. Aleluia. Aleluia. Nós não pertencemos ao Egito. O nosso Deus é maior do que os cavalos, os carros, os cavaleiros, toda a força que o Egito tinha. Porque Deus falou: esses que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês verão. Hoje a gente fala do Egito como uma nação que passou. Aonde a palavra de Deus se cumpriu, onde está o poder do Egito? Tantos deuses que eles tinham, onde estão os deuses de pau, de madeira, de pedra, de ouro, que eles serviam? Não serve para nada. Sabe o que Deus tem falado conosco? Remova os ídolos das nossas casas. Nós ainda estamos na... Pastor, eu não tenho ídolo. Quem tem ídolo aqui em casa? Bem, só uma pessoa. Nós temos, amor. O problema é: eu quero fazer uma faxina, eu estou pronto para jogar fora aquilo que não presta, aquilo que Deus, a palavra de Deus fala para mim. Isso é a instrução de Deus. O problema é o que nós estamos fazendo com a instrução de Deus. Estamos relativando. Isso aqui é relativo, pai. Meu coração não está nisso. Então joga fora. Tem dificuldade. Já se tornou um ídolo para você. Sabia? Começa a ter atitude. Eu não estou falando que você tem que entender tudo que eu estou falando aqui, mas abre os teus ouvidos. Permita que Deus mexa com a sua estrutura. Permita que Ele faça prevalecer a vontade dEle, não a tua. Hoje eu acordei assim, que me buscam de madrugada, me acha. Você tem buscado o Senhor pela madrugada? Pastor, mas tem que acordar, eu vejo lá, o Senhor pode 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. A palavra diz que me busca pela madrugada. Se você ainda não entendeu, ok. Deixa a vida te levar. Mas se você entendeu, às vezes eu acordo e falo assim: vou acordar agora, deve ser só para ir ao banheiro. Aí o Espírito fala assim: lava o rosto, abre bem os teus olhos. Eu falo: tá bom, você já entendi. A graça, amado, ela é um despertar em nós. Ela não produz, a graça não produz preguiça. A graça não produz um sono incontrolado. Você tem domínio sobre o teu corpo. Ah, eu não consigo. Você já determinou. Se você já falou que não consegue, se você já, com a tua palavra, profetizou isso, você não consegue. Estou tentando, mas não consigo. Você nem tentou. Você já está declarando que não vai conseguir. Busca o Senhor. Se você buscar, você vai ouvir Deus falando contigo. Você vai ter novidade de vida. Sabe? Quantos aqui já plantaram alguma coisa na vida? Já plantaram? O que acontece quando a gente planta? Qual é a nossa expectativa?
vai nascer. Vai nascer. Você jogou a semente, vai nascer. Mas muitas vezes você joga a semente de uma forma errada. A Bíblia diz assim, lança, aquela expressão que ele usa até os pães, coloca os teus pães sobre as águas. A semente você tem que lançar onde? No meio da pedra? O que vai acontecer? Pode até nascer, mas vai morrer logo. Vai lançar na beira do caminho. Sabe o que significa? A beira do caminho é onde a terra fica dura. Porque as pessoas passam, o carro passa, o animal passa ali, então fica duro. Quando você joga a semente ali, ela não penetra na terra. A recomendação para você ver o resultado da sua plantação é você preparar a terra, adubar a terra. Faz diferença? Faz. Porque quando você coloca a semente numa terra adubada, ela germina, ela nasce e ela produz frutos. O problema é dar trabalho, trabalha a nossa paciência e depois você tem que regar. Não molha a planta, deixa lá o sol batendo direto. O que vai acontecer? Ali, ó, Jaqueline, até muda de maçã, muda de... Jaqueline, qualquer... Irmãos, você pega na geladeira, aí tem alguém que fala assim, a semente já foi na geladeira, não germina. Mentira. A semente é preservada. Peguei lá o tomate da geladeira, ficou um pouquinho mole, botei lá na terra, botei folha, não tem dinheiro para comprar adubo. Pega a folha, bota as folhas lá em cima da semente, você vai ver. Vai virar adubo. Vai nascer, está lá dando tomate. Ou seja, pega a experiência de alguém que já fez e veja o que vai acontecer. Se ele fez, deu certo, por que o seu não daria certo? Se Deus fala para a gente fazer, por que eu não vou fazer? Se Ele tem todo o poder, é Ele que dá vida. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua luta. Semana retrasada nós fomos a 3 enterros. Tia da Vanessa, a esposa de um amigo nosso, lá do Rio, que tinha sido da Ebenezer, e a outra foi a Celeste, né? Celeste também foi da nossa igreja, foi diaconisa. 3 mulheres que partiram. Eu fiquei pensando assim, 3 mulheres de Deus, serviu ao Senhor, 3 sementes boas. Eu falei, mas o que aconteceu, Senhor? Não, nada. A minha palavra se cumprindo. Ele veio, e aí eu fui buscar Apocalipse. Ele diz que bem-aventurado aqueles que morreram no Senhor. Por quê? As suas obras o acompanharam. E aí Deus me mostrou que aquelas mulheres fizeram boas obras, trabalharam para o reino, combateram o bom combate, acabou a carreira. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriu na vida dela. Por que nós estamos temendo? Ruim seria se elas estivessem desviadas, se elas estivessem fazendo a obra relaxadamente, se elas não estivessem produzindo frutos, mas elas deram bons frutos. Muitas vidas foram alcançadas através dela. E isso alegrou o meu coração. Queridos, vamos ficar de pé. Eu quero orar com você, porque a palavra ela tem uma extensão, mas a gente precisa esclarecer alguns pontos. E os pontos que eu quero que você deixe registrado é que o AI, Deus não criou o AI para você.
Amém? Quando o profeta fala, ai, ele está nos alertando. Ele está sentindo a dor que ainda não chegou, para que você não tenha que sentir. Quando ele recomenda que não devemos buscar no Egito, mas no guarda de Israel, ele está dizendo assim, olha, essa é a experiência que dá certo. O nosso Deus, ele é poderoso. O Santo de Israel está esperando que você busque por ele. Ou seja, ele está facilitando a sua chegada. Esforça-se um pouco mais. A palavra diz, buscar o Senhor enquanto... Isso quer dizer que isso vai ter um fim, amado. E bom é, quando o Senhor vier, que ele encontre fé no nosso coração. Você não precisa nem ver o milagre. Você só precisa crer no milagre. E é isso que alegra o coração do nosso Deus. E se nessa noite você precisa fazer algo para transformar a situação que você está vivendo, escuta o que o Espírito está falando à igreja. Não desce mais para o Egito. Não busque o socorro naqueles que são falhos e que hoje já não dão mais frutos, que não tem mais poder para transformar situações. Era tudo engano. O nosso Deus, ele sim é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vamos orar, está doente? Você vai ser curado. Ele diz, eu sararei as suas feridas. Você está precisando de portas abertas, eu abro as portas e ninguém pode fechar. Está precisando prosperar, amado, semeia a boa semente na boa terra e veja essa semente germinar. Você pode produzir a 100 por 1. Você está gerando pouco porque você está semeando pouco. Eu nunca semeei tanto na minha vida financeira como eu tenho feito nesse tempo. E tenho visto o que Deus está fazendo. E nós daremos testemunho do poder de Deus na nossa vida financeira. Porque Ele ainda é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Amém? Vamos orar, amado. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Entra ali naquela área onde você está precisando de socorro. Deus está falando, eu vim aqui para oferecer socorro para você. Eu vim aqui para te socorrer. Se a tua angústia é no teu casamento, é no seu relacionamento, Deus quer colocar um ponto final em tudo isso. Creia. Senhor, meu Deus, aqui nós estamos, Pai, porque nós precisamos de Ti. Ó Deus, a Tua palavra é como água no deserto, que vem e sacia a nossa sede, Pai. Ó Deus, temos mais coisas para pedir, mas nós só queremos agradecer pelo que o Senhor já providenciou, porque até aqui nós podemos dizer verdadeiramente o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é água viva, pela Tua palavra que é como espada, Senhor. Ó Deus, que traz vida ao coração daqueles que nela crê. A Tua palavra ela não volta vazia. Nessa noite eu sei, aquilo que o Senhor liberou para fazer, ela já está realizando. Muda, Senhor, muda situações, cura os enfermos. Ó Deus, levanta aquele que está batido. Cessa toda depressão, Pai. Toda pessoa que entrou aqui caído, desanimado, abatido, triste, arranca toda a tristeza e coloca a tua alegria, olhos de alegria, vestes de louvor. Queremos celebrar com grande júbilo, Pai, porque só o Senhor é Deus. Não há outro igual a Ti, Pai. Não há Deus como o nosso Deus. Ah, Senhor, a Ti seja a honra, a glória e o louvor. Visita o Teu povo, Pai. Visita aqueles que entraram aqui decididos a viver a mudança, a transformação. Deus, novas experiências, Pai. Queremos viver o novo de Deus. O novo de Deus. Coloca um cântico novo, Pai, para que possamos voltar para nossas casas agora, celebrando com alegria tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar orando. Eu queria que o pastor Rodrigo viesse aqui, amado.
orando pelos aniversariantes da semana. Rodrigo de Souza, dia 26/10. Miguel Trindade e Rodrigo Trindade, dia 29/10. Amém? Aqui é a visitante. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bem, queridos. Vamos estar orando pela Jéssica, né, que esteve conosco aí, mas já foi embora. Ela está à procura de uma igreja, mas vamos estar orando por ela. O nome dela é Jéssica. Amém? E logo em seguida vamos orar pelos aniversariantes. Dia 29 teremos bolo. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, para te agradecemos pela oportunidade para estar na tua casa mais uma vez. Pai, queremos colocar essas vidas diante do Senhor, a vida da Jéssica, Pai, uma jovem, Pai, que estava ali ouvindo, Pai, a tua palavra, e que esta palavra, Pai, que esta semente tenha caído verdadeiramente em uma boa terra. Pai, que ela possa dar o teu fruto no momento oportuno. Deus, visita ela, não sei o porquê que ela saiu antes de terminar, mas o Senhor, nesse momento, possa estar abençoando a vida dela e guardando a Jéssica, em nome de Jesus. Assim também nós colocamos a vida do Rodrigo, Pai, do Miguel, do Rodrigo Trindade, Miguel Trindade, Rodrigo Trindade e Rodrigo de Souza, que irão completar, Senhor, mais um aniversário na tua presença. Pai, que o Senhor possa estar abençoando os teus filhos, guardando, Pai, dando a eles a cada dia, Pai, crescimento, Pai, que eles possam viver novas experiências na tua presença. Deus, em nome de Jesus, visita os teus filhos, Pai, e abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pedir as crianças para vir aqui para frente. Aliás, todos que vão ficar aqui hoje, quero só orar por vocês para a gente estar liberando, mas principalmente as crianças. Mirella, Alice, Miguelito. Amém. Vão fazer vigília. Vamos lá, cadê? Só elas que vão ficar aqui? Os adolescentes que vão dormir aqui hoje, que vão cuidar dessas crianças. Amada, a minha oração é que eles tenham sonhos espirituais nesse lugar, amém? Que o Senhor possa falar com eles. Os adultos que vão estar aqui cuidando. Bora, Thales. Já está dormindo? Desperta tu que dorme. Vem com eles aqui. Vem, Thales. Bora, Thales. Você ganhou esse presente hoje, rapaz. Amém? Os adultos. Pastora Vanessa, pastorinho também vai ficar aqui. Quem mais? Cláudia que está chegando. Até amanhã ela chega. Não fala isso para ela não. Amém? Vamos orar, amados. Estenda as suas mãos para cá, Senhor. Nós apresentamos teus filhos, tuas filhas, Pai. Ó Deus, as crianças, as quais a tua palavra diz, não impeçai elas de vir a mim. Nessa noite nós estamos liberando esse lugar, Pai, para que elas possam ouvir a tua voz, para que elas sejam visitadas, Pai. Que haja o teu socorro na vida de cada uma delas, guardando. Coloca anjos fortes aqui, Senhor, com espada de fogo. Deus, que esse lugar esteja todo ele, Pai, sendo guardado pelo Senhor, guarda de Israel. Nós abençoamos todos, a equipe toda que vai permanecer aqui, em nome de Jesus. Amém? Raquel também está vindo, né? Tiveram um evento, né? Por isso nós estamos aqui. Amado, batismo, tá? Quem não deu o nome ainda, procurar saber como vai ser a condução, a alimentação, para que você possa estar indo no batismo. Congresso, tá tudo certo? Né? Todo mundo animado, dia 14 e 15. 7 horas, 15, domingo, 10 horas da manhã. Então, 14 e 15, 7 horas da noite, né? 19 horas. No sábado. E no domingo, 7 horas da manhã. Amém? Congresso dos jovens. Vamos estar
Eles estão organizando tudo, nós estamos só orientando. Cremos que vai ser uma bênção, haverá outras igrejas convidadas para estar aqui conosco. Eu queria que toda a igreja apoiasse esse trabalho, tá bom? Quem quiser a camisa é para todo mundo, é só para eles. Se a igreja quiser, Quem quiser as camisas, tá? Vai ser passado. procurar o Felipe. Procurar, cadê o Felipe? Tá com a Rebeca. Então procura o Felipe, que ele já está vendo aí as camisas, e peça a sua camisa, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Como nosso Deus tão grande, ama Deus, só mais
finalizar aqui.